Bom, meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo. Vamos para o nosso vídeo dos comentários, que nada mais é que a materialização daquele material, do farto material que a espiritualidade e os nossos amigos com toda a benevolência fazem chegar até nós, né? E às vezes, como hoje ficou um pouquinho longo por serem apenas duas perguntas, mas os companheiros que fazem pesquisa para as palestras, essas coisas todas, vão entender muito bem o que eu estou falando. E todos os demais, né, quando fazem algum trabalho de pesquisa, você entra num campo, chega tanto material, que aí você resume daqui, resume de lá, mas isso é bacana, vou colocar também, e acaba se alongando o material. Mas é muito bacana, é muito construtivo, acaba formando um acervo de estudos para nós, para esse trabalho, quiçá para trabalhos futuros, né? Mas para que eu não tenha que pedir tanta desculpa ao final, vamos já dar início. Então vamos lá. A pergunta 570, ela nos fala o seguinte: os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? A materialização ficou desta forma. Esta pergunta serve para encarnados e desencarnados. Concordam? Pois, se tudo o que faz parte dos desígnios fossem revelados a encarnados e desencarnados, não existiriam tantas dúvidas e muito menos tantos porquês. Por que acontece isso? Por que isso acontece comigo? Por que fulano tem isso? Eu não tenho nada, não é? Tantas dúvidas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu mereço isso? Será que está correto? E os desígnios são para ficarem guardadinhos, né? Bom, adiante. Por isso os espíritos afirmam: os trabalhos dos espíritos são diversos. Tornamos a dizer, mas nem todos os espíritos são conscientes do que realizam. Os menos evoluídos são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais experientes, que nesse caso podem ser bonzinhos e não tão bons assim, né? Parágrafo abaixo, eu achei muito interessante. É mais ou menos como os homens na Terra. Uns trabalham por verem os outros trabalhar e por necessidade de se alimentar e se vestir. Outros já alcançam o valor do trabalho em dimensão diferente. Eles conhecem que o labor com alegria e consciência leva à libertação espiritual, por ser útil à sociedade. Os espíritos a que denominamos errantes, cuja evolução não alcançaram ainda não alcançou verdadeiro despertar espiritual, têm obrigações diversas e sua escalada é grande. Cada vez que sobem um degrau, sentem na consciência mais lucidez e entendem melhor as leis de Deus. É evolução. Aquela que nós comentamos a semana passada, né? Conforme vamos ganhando maturidade, vamos ganhando mais responsabilidade. Encarnados e desencarnados têm o dever de auxiliar, guiar os que ainda estão um passo atrás de nós. A expressão correta é fazer o bem sem olhar a quem, mas poderíamos alterar um pouquinho e ficaria assim: ajudar sem olhar a quem. Pois quem necessita de ajudas são os classificados de errantes, podemos dizer, nós ontem e hoje. Eles têm de passar por muitos problemas, por provas inúmeras, por dificuldades, sabe-se lá quantas vezes. Essas experiências funcionarão como lições que servirão para o despertar, para a nossa reforma íntima. Né? Eu resolvi colocar esse trecho abaixo, pois me chamou muita atenção. Os discípulos do Mestre deveriam passar por processos de despertar, mais luz no coração pelas provas, por sofrimento, sem reclamar, testando ainda as suas qualidades. Forte, não? E vamos acrescentar aqui um outro material. Ficou assim, ó. Alguém já pesquisou como os discípulos de Jesus desencarnaram?
Porque aqui, a parte acima, diz o seguinte: os discípulos do Mestre deveriam passar por processo de despertar mais luz no coração, pelas provas, por sofrimento, sem reclamar, testando assim as suas qualidades e a sua fé. Pois bem, vamos lá, alguns aqui. Mateus foi morto à espada. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria e Egito até desencarnar. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de azeite em Roma, mas escapou ileso e morreu mais tarde de morte natural em Éfeso, Ásia Menor. Quer dizer, a morte dele, o desencarne dele, olha, estava quase caindo aqui, foi tranquilo. Mas antes de desencarnar, fizeram uma provinha, jogaram ele num tacho de óleo. E nessa passagem, pelo menos no filme, né, mostra assim, o rei falou, mas como? Será que não está quente? Jogaram o outro. E, impressionantemente, ele saiu vivo. Voltando aqui, Tiago Maior, segundo o testemunho da Bíblia, foi degolado em Jerusalém. Tiago Menor, ele foi lançado do ponto mais alto de um templo em Jerusalém, ao solo. E caindo lá, ele foi espancado até morrer. Não foi suficiente jogá-lo do ponto mais alto do templo. Caindo, ainda foi espancado até o desencarne. Filipe foi enforcado. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi crucificado e da cruz pregou ao povo até desencarnar. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante o reinado de Nero. Paulo foi decapitado em Roma, também durante o reinado de Nero. E Judas se suicidou, se enforcou. E nós ainda reclamamos as nossas tarefas? Nós ainda reclamamos que temos que dar testemunhos? Qual de nós aguentaria essa pressão? Né? E tinham, por isso que me chamou muita atenção, sem reclamar. O cara foi esfolado vivo, degolado o outro, morreu na espada, foi enforcado, foi lançado do ponto mais alto, chegou lá, ainda foi espancado. O outro foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo, de óleo fervendo, né? É isso, óleo fervente. Gente, isso aqui sim que era o começo de tudo, né? O cristianismo primitivo, né? Ali a coisa era bem diferente. Hoje, graças à evolução e ao bom Deus, nos permite que expressemos a nossa fé sem ter que passar por isso, né? A bondade de Deus é tamanha que todos somos aproveitados nos serviços da fraternidade, mesmo estando consciente e aos inconscientes, evoluídos e não evoluídos, todos realizamos a vontade dele. Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, a esperança cresce, sabendo que algum dia podemos ser anjos, mentores. Como já falamos em estudos anteriores, todos passaram pelo processo de evolução. Ninguém teve privilégio. Então, aquele que é um mentor hoje passou pelas mesmas dificuldades do que nós. Um espírito puro, a mesma coisa. Então, todos obtêm as mesmas chances. Só que alguns despertam antes que os outros, né? Um trecho de um mentor. Se és um operário, alguém invisível, vamos voltar aqui, eu errei tudo. O trecho de um mentor. Se és um operário, alguém invisível te ajuda. Se és um professor, os espíritos ligados ao ensino estão te ajudando a ensinar melhor. Assim se processa na agricultura, no comércio, na política, e mesmo muito mais nas religiões. Em tudo se encontram os agentes de Deus, operando maravilhas em nome da fraternidade. Quando fala aqui, principalmente nas religiões,
temos ainda muita interferência dos maus profetas, né? Então ali, como são as pessoas, como eu digo, às vezes são a última fronteira entre aquele que está com um grande sofrimento. Então esses irmãos estão sujeitos a falhar, mas a intensidade dos amigos espirituais, dos seus mentores, em auxiliá-los para que não o façam, é gigante. Por mais que tenhamos falsos profetas, vamos assim classificá-los, não são a maioria. Graças ao bom Deus, isso faz parte da minoria. É só para ver pelos escândalos que acontecem, né? E quando acontece o escândalo, chama atenção, não é? Aí todos ficam sabendo do evento. Então ocorrem, graças a Deus, muito menos escândalos, né? Então, temos que também, é sempre aquela velha história, né? Orai e vigiai sempre. E tudo, absolutamente tudo, passar pelo crivo da razão. Não esqueçamos que todos esses maus profetas, eles têm as mesmas tentações. Então nós não podemos jogar a nossa vida na mão deles, de ninguém. A nossa vida tem que ser conduzida ali, na retidão. É difícil? Claro que o é. Se fosse fácil, meus amigos, não estaríamos fazendo estudos e nem estaríamos aqui reunidos, né? Já seríamos todos prontos, né? E sabe-se lá ainda quantas encarnações teremos pela frente para transformar esse planeta em regeneração. Então, por isso que é importante passar no crivo da razão, para depois a gente não acusar o outro. Porque às vezes ocorrem muitas barbaridades e a gente fala assim, mas o outro me enganou e tal. Meu amigo, você tem o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio e o raciocínio. E a sua inteligência terá que separar o joio do trigo. No fundo é assim que acontece. Não é verdade? Bom, voltando aqui, os espíritos falam com propriedade que, na verdade, temos incontáveis ajudas para carregarmos nossas cruzes. Com todo respeito a eles, prefiro. Temos incalculáveis mãos, encarnadas e desencarnadas, nos auxiliando a cumprir o que prometemos cumprir. Um extra, um adicional para não nos desviarmos mesmo do caminho combinado. Tá? Fazer uma pequena mudança aqui, mas é a pura verdade, né? Temos centenas, milhares, às vezes, de irmãos aí, um grupo, uma união, mãos encarnadas e desencarnadas nos auxiliando ao longo da nossa jornada, que vão fazer aí incontáveis mãos nos ajudando, né? Mas sempre o livre-arbítrio e o caminho, a última decisão é nossa. Boa ou má, sempre será nossa. E a responsabilidade também sempre será nossa. Por isso que o livre-arbítrio é bom, mas também não é para ficar jogando desculpa nos outros, não, né? É para assumirmos as nossas responsabilidades. Sempre lembrando, combinado não é caro e nem barato. É justo. Acertamos lá atrás. Agora só estamos cumprindo aquilo que assumimos ali no nosso programa reencarnatório, né? Bom, mas com a graça de Deus, nós vamos entrar no trilho. Não tenho dúvida nenhuma. Vai ser nessa, na próxima, que sana daqui 2, 3, uma hora nós vamos despertar, né? Bom, vamos para a pergunta 571. Ela é a seguinte: não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? Resposta, ou melhor, comentário: todos têm o seu lugar e ocupam a tarefa que lhe foi determinada, cada qual com sua importância, desde a Dona Maria do Café até o presidente ou o dono da empresa. No lar, cada qual desempenha a sua tarefa e tem a sua importância. Porque seria diferente em qualquer outro lugar, em qualquer outro cenário. Por que seria diferente na relação da evolução espiritual? Alguém teria algum privilégio? Não. Todos temos as mesmas oportunidades. Alguns conseguem desempenhar sua tarefa de forma diferente dos demais. É como a receita de um bolo. Todo mundo vai pegar os mesmos ingredientes, mas cada qual vai ter o seu segredinho, a sua pitadinha, não é? Teremos 10 bolos de chocolate.
cada qual com seu diferencial. E acontece a mesma coisa conosco. Mostra-nos o livro dos Espíritos que as missões são diferentes entre os espíritos. No entanto, elas têm resultados semelhantes, dependendo de como são realizadas. Eu retirei esse trecho dentro das pesquisas que traz um perfeito exemplo. Um simples homem do campo pode dar grandes exemplos de honestidade e de amor ao trabalho. Um grande missionário na filosofia religiosa, quando não se interessa devidamente pelo seu dever, pode, pelo seu mau exemplo, influenciar a muitos. Por isso, cego que guia cegos, ambos caem no precipício. Uma afirmação. Não importa as qualidades de tarefas a realizar, importa sim como fazê-las. Um estadista, quando bem informado sobre as leis de Deus, deixa correr em seu nome em todo o mundo exemplos edificantes e lições de moralidade, que podem encaminhar muitas criaturas para o caminho do bem. Não é? É sempre o exemplo que fica. Um simples ajudante como um engenheiro pode iluminar suas vidas nos diferentes postos que ocupam, cada um respeitando os direitos dos outros e cumprindo seus deveres, mesmo em lugares diferentes. A grande importância das missões corresponde à capacidade dos espíritos que as desempenham. Todos, sem exceção, têm uma missão, algo a ser feito, com os mesmos deveres e direitos. Todavia, cada um se encontra em uma escala diferente, desempenhando cada qual sua tarefa, de acordo com a sua evolução e aprendizado. Não é? E a grande lição que se tira disso também, e é muito importante, não devemos reclamar. Temos ao nosso trabalho, a nossa tarefa, por mais simples que possa ser-la, devemos fazer com amor no coração, com gosto, com satisfação de estar podendo fazer. Imagine quantos irmãos dentro dessa pandemia internados, entubados, sem previsão, muitos de alta, tivesse a oportunidade de estar varrendo a rua, estariam dando pulos de alegria. Né? Quantos exemplos nós não temos de pessoas com as atividades mais simples e com uma alegria no rosto? Quantas vezes eu não vejo as pessoas, a varreção na rua, né? A pessoa contente. E por outro lado, vejo tantos executivos, empresas, até dono de bancos, mal-humorados, com preocupações imensas, só materiais. Obviamente, tantos outros também alegres, contentes, de bem com a vida. Isso vai do ser humano. Né? Então, aquela coisa, para mim ser feliz eu preciso ter dinheiro, não. Você precisa ter amor a tudo que você faz. Com certeza você vai estar alegre. Eu sempre tive um pensamento, por menor que seja a minha tarefa, ela tem sempre ser bem feita. Se eu vou pintar minha casa, eu vou me dedicar a pintar muito bem. Se eu vou cozinhar, eu tenho que fazer o melhor prato. Vou lavar o banheiro, vai ficar o melhor banheiro lavado desse planeta. Mas tudo, você tem que ter vontade, gosto, harmonia dentro do seu ser em fazer as suas atividades. E deixar um pouquinho a reclamação de lado, né? Você tem uma pessoa do lado que só reclama o tempo todo, meu amigo, é complicado, hein? Mas, é aquele negócio, né? Nós não vamos ter aos nossos lados somente aqueles que gostamos, né? Se não, como é que vamos evoluir? Não é verdade? A Elaine, outro dia estava assistindo a novela O Rico e o Lázaro. E eu achei ali muito interessante, né? Que mostra também como a gente estava falando ali dos profetas, né? 3 homens, e estava na seguinte parte: 3 homens tementes a Deus foram jogados na fornalha por causa que o rei fez uma estátua dele, né? E tinha a necessidade de adorá-la. E eles tinham que se reverenciar ao rei, o Nabucodonosor. E esses 3 não
fizeram o gesto de se curvar, porque Deus o único deles, então só a Deus que eles ajoelhariam. Aí o rei ficou indignado com aquela atitude, querendo confrontar o rei deles com ele. Ele pegou e mandou lançar os três na fornalha. O nome deles, mudado pelo rei, era Sadraque, Mesaque e Abidnego, cujos nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias. Esses três jovens hebreus eram amigos do profeta Daniel e foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor tomou Judá. E o rei vê um quarto homem na fornalha. Ele joga, né? Aí tem uma explosão. Os três soldados que o lançaram morreram ali. E aí ele vê naquela imagem os três se levantando e ele vê uma quarta imagem. E essa passagem é muito enigmática. Porque ali ficou aquela dúvida: quem era aquele quarto? Um filho de Deus? Um enviado? Um anjo? Né? Eu achei muito bacana uma parte que nas pesquisas eu achei, e por isso que eu reproduzi isso aqui, além de ter visto a cena, achei muito bacana. Essa passagem é muito enigmática, pois Deus não os livrou da fornalha, mas sim na fornalha. Meus amigos, isso é que é ter fé. Os três, obviamente, que ali estavam num momento de ficção, prestes a ser lançado a uma fornalha, pedindo a Deus, louvando, olhando para os céus e pedindo a proteção. Os três são lançados, os três levantam e tem a quarta imagem. E bem bacana, né? Porque Deus não os livrou da fornalha, mas sim na fornalha. Porque até a hora que eles estavam subindo, se eles bobeassem, a hora que eles fossem jogados, bobeassem assim na sua fé, fossem jogados, provavelmente seriam queimados, né? Mas não, até serem lançados, eles permaneceram com a fé. Bacana de ver, foi muito bacana. E o parágrafo que eu vou ler agora reflete bem essa passagem. Ide, como afirma Jesus, eu vos enviarei para o meio de lobos, e certamente serás perseguido e injuriado, mas deve dar testemunho de discípulo verdadeiro do Mestre, incomparável, que deu exemplo de coragem no momento das maiores aflições, porém como espírito puro e para cumprir sua promessa, ressurgiu no terceiro dia, selando a fé dos que acompanham sua doutrina. Achei muito bacana. Por isso que eu falo, você pesquisa uma coisa aqui, outra ali, você vai juntando, vira um quebra-cabeça, ele toma um formato. Fica muito legal. Agora aqui uma visão também muito interessante. Se o teu lugar for de um soldado, cumpre o teu dever. Se eu for de um general, faze o mesmo, que a luz se acende somente no coração que ama. Quando a situação coletiva está em estado de calamidade, devemos ajudar aos que sofrem. Há muitos meios para isso, e se buscarmos o Evangelho, nele encontraremos a solução. Vejamos uma delas. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas capítulo 18, versículo 12. Imaginemos se a humanidade fizesse o mesmo, desapareceria a falta de pão, de agasalho, de teto em todo o mundo, desde que não entrasse o interesse nesse meio valioso de ajudar. Entraram os gananciosos. E por incrível que pareça, meus amigos, quando a gente fala de ganância com esse tipo aqui de raciocínio, nós vamos perceber que grandes missionários na vida, infelizmente, sucumbem à ganância. É terrível isso. Uns pelos outros, isso é que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Poder ajudar, fazer essa ajuda. É a força do amor. É a caridade resolvendo os problemas da humanidade. Esse trecho eu coloquei aqui porque ele é muito interessante, pois quando pensamos no dízimo ou jejum, em algumas vezes fazemos maus pensamentos, mau juízo,
devido à forma que é usada essa passagem. Mas se pensarmos que o dízimo é um meio de ajudar ao próximo, não faz mais sentido? Não é? Vamos pensar de você poder pegar uma parte daquilo, você ajudar numa obra de caridade, construção de um asilo, roupas, agora que estamos no inverno, alimento, ajudar uma família que perdeu tudo numa enchente, num incêndio. Então não é uma forma que você imagina, vou dar o dízimo para tal casa de oração. Não. Se imaginássemos que essa passagem diz assim o seguinte, o dízimo, você pega uma parte daquilo que você ganha e separa para ajudar ao próximo. Não faria mais sentido? É a mesma coisa com o jejuar. Imagina, quando fala aqui, jejum 2 vezes por semana. Imaginemos se opa, rebobina, estava demorando o erro, né? Se jejuar for com o intuito de repartir o alimento com quem nada tem, não nos parece louvável? Imagina, vou jejuar, vou me alimentar menos nesse dia e pegar essa parte, porque os outros eu vou poder me alimentar bem e ajudar aquele que nada tem. Imagina se esse pensamento possa ser, né, o reflexo da passagem que falamos, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo e tudo quanto ganho, não é? Se o dinheiro for usado para a compra de cobertores, mantimentos, medicamentos, ajudar a construir hospitais, moradias, um mínimo de conforto, um saneamento básico, não faz mais sentido para nós? Se faz mais sentido, mais uma vez fica demonstrado que o ser humano, encarnado ou desencarnado, através do seu livre-arbítrio, muitos ainda cometem erros em nome de Deus. Não é? Nós temos uma facilidade em cometer alguns erros e falar que foi em nome dele, né? Bom, meus amigos, eu não vou nem falar, desculpa que eu me alonguei, falei, eram só 2, mas a pesquisa foi longa e realmente dessa vez eu não tive como cortar muita coisa, porque senão perderia o sentido. E esse finalzinho do dízimo e do jejuar eu achei muito interessante, se a gente mudar esse pensamento, essa concepção que nós temos. Eu vou jejuar porque nesse dia eu tenho que fazer uma penitência e não vou me alimentar. Mas aquela coisa, como nós estudamos as semanas anteriores, você vai sacrificar o seu organismo, o seu corpo, essa máquina perfeita, sem uma boa causa? Ou eu vou diminuir a alimentação, ou quiçá não vou me alimentar nesse dia para pegar esse alimento que eu tenho todos os outros demais e vou repartir com quem não tem. Vou diminuir a quantidade de alimento e vou repartir. O dízimo, vou usar essa parte do meu recurso, do meu trabalho, dos meus ganhos, vou dar para construir um orfanato, um hospital, vou comprar em medicamento, comprar em cesta básica, soa muito melhor aos nossos ouvidos. Não é verdade? Façamos uma reflexão sobre isso. E para não me alongar mais, meus amigos, foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em meu lar. Agradeço essa oportunidade bendita que vocês me deram de poder estar junto com vocês em seus lares. Ainda estamos de forma virtual, mas graças a Deus estamos aqui todos reunidos. Graças à tecnologia, podemos estar nos falando e comentando o livro dos Espíritos. Eu deixo a cada um de vocês um grande beijo no coração, que tenham uma semana abençoada. Com a graça de Deus, na próxima semana estaremos todos juntos novamente. Fiquem com Deus, obrigado pela paciência, até a próxima semana.